Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Quem me conhece, o Senhor trabalha comigo com anotações, tá, irmãos? Eu tenho limitação no meu desenvolvimento de raciocínio. Olha, vou ter que dar um nome para isso. E eu gosto de, conforme Deus vai falando, eu vou anotando, mas eu tenho muita dificuldade, eu tenho essa limitação. Para algumas coisas eu tenho facilidades, mas para isso eu tenho mais dificuldade, tá? Então não se preocupe com as folhas aqui, não tem 35 folhas, tá? Tem poucas. Não fique com medo. Todas acharam? Mas quem quiser também acompanhar aqui, vamos ler então? Vocês podem ler comigo? Eu acho que vamos fazer diferente, vamos todas ler juntas? Pode ser? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. porque o meu jugo É suave e o meu fardo é leve. pode se assentar. Repita comigo, porque o meu jugo. Jugo de quem? É suave o meu fardo? É leve. Talvez você chegou aqui da forma que lemos aqui, sobrecarregado. Talvez você tenha vivido semanas sobrecarregado. Talvez você tenha tido meses de sobrecarga. Talvez você tenha passado anos com essa sobrecarga. Mas eu quero falar para você que independente do teu peso hoje, independente da carga emocional que você está hoje, independente da angústia que vem acometendo o teu coração, independente dos temores que vêm. Sabe quando você recebe até uma notícia até agradável, mas você ainda sente temor sobre aquilo? Naquilo que você ainda vai precisar organizar, naquilo que você ainda vai precisar administrar na tua vida para aquilo acontecer. Eu quero falar com você que está com medo. Eu quero falar com você que está cheia de preocupações. Eu quero falar com você que está com ansiedade. Eu quero falar para mulheres aqui que de repente tendo que lidar com alguns dramas da vida. Eu quero falar com mulheres aqui que está tendo que lidar com a dor do luto. Não é, Deus? Não é, Elane? Eu estou falando com mulheres aqui que têm que lidar com uma depressão. Eu estou também falando com mulheres aqui que sofrem a dor do abandono, de alguma forma. Eu estou falando com mulheres aqui que por alguma situação ainda sofrem por conta da separação. Aí você fala assim, vixe, tudo crente, a maioria aqui, né? A maioria. Você percebeu como que Jesus está querendo resgatar aqueles que já são deles? Você tem percebido que Jesus está falando com a igreja dele? E mesmo com aqueles que ainda não são praticantes, mas creem no Senhor Jesus, você já percebeu as palavras que o Senhor vem trazendo para a igreja? Eu quero falar para você, o Senhor quer resgatar você de volta. E nós vamos ver nos últimos dias pessoas que estavam prostradas sendo levantadas. E você não se assuste, porque nós temos que colocar em oração a nossa vida, amém? Porque
Porque sempre é dito aqui sobre propósito. Você algum dia já ouviu falar sobre isso? Você tem um propósito. Aí você fala assim, mas que propósito é esse que nunca chega? Mas eu quero falar para você que a tua vida, o teu testemunho é um propósito. As pessoas estão de olho em você. Estão de olho em mim. As pessoas percebem o seu zelo. As pessoas percebem. Eu estou falando pessoas porque o Senhor já viu. Mas eu quero falar para você que você acha que você não está sendo visto. Eu estou falando para pessoas aqui. Você acha, porque Deus está vendo todas as coisas, amém? Você crê que Deus vê tudo? Amém. Mas você se sente como se não existisse. E o Senhor está falando para você, vai chegar o tempo dele te levantar. E talvez você esteja passando situações de pecado. A Bíblia fala que quem falar que não tem pecado já está. Quem falar que não peca, a Bíblia fala que já está. Aí, escola bíblica dominical, tá vendo? Ó, o povo está esperto. Talvez você está tendo que lidar com vícios, talvez nem seu. E eu não estou aqui, abre parênteses, falando somente de vícios que visualmente são possíveis de ser vistos, né? A bebida, o cigarro, as drogas, mas existem vícios internos que só você e Deus sabem. Então talvez você sabe que tem um vício, que tem algo que talvez você ainda pratica, mas te incomoda de certa forma. Eu quero falar para você, continua a orar e coloca nome nesse pecado, coloca nome nesse vício, coloca nome na tua dor, coloca nome na tua angústia, coloca nome na tua ansiedade. O que te faz ficar prostrado? Coloca nome diante do Senhor, e você verá que você vai se restabelecer as tuas forças, e você vai continuar prosseguindo. Vocês estão entendendo até aqui? Eu quero falar para você que talvez você chegou aqui cansada, mas de repente não é só o cansaço físico, e esses pecados, esses vícios, essa depressão, essa dor, esse abandono que você sente, tudo isso te traz cansaço na tua alma, e é isso que o Senhor quer tratar nessa noite, amém? O cansaço físico, a gente até consegue de alguma forma passar por cima dele, porque mulher, eu vou falar para você, hein? Levanta, toma café, vai, trabalha, volta, almoça, olha a criança, faz atende quem tem que atender, chega depois das 6 horas, ainda tem gás ainda até meia-noite, se precisar dela. Ela não desfalece. Eu estou falando com você. Você é forte e você não sabe. Amém? Então, nós conseguimos lidar com o cansaço físico, mas o Senhor quer tratar cansaços espirituais, porque afeta a tua alma. E, porém, o cansaço que vem muitas vezes querendo minar nossa mente e vem querendo minar as nossas emoções, bagunçar as nossas emoções, só podem ser aliviados com Cristo através da graça de Deus. Porque esse é o primeiro convite que nós lemos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu estou vendo na versão que eu escrevi, tá? E eu vos alivio. Tudo isso só Jesus pode aliviar. Só que esse é um convite, vinde. Então eu quero falar para você, você aceita esse convite? De entregar as tuas necessidades ao Senhor hoje e falar: Senhor, eu sei que só o Senhor tem alívio para minha alma. Aleluia. Então hoje o Senhor faz esse convite. Vinde a mim, você que está caído. Vinde a mim, você que quer desistir. Do que você quer desistir? Vinde a mim, você que não tem mais vontade de viver. Eu estou falando com você hoje. Vinde a mim, você que ainda não encontrou solução para esse vazio que você sente.
Jesus é o caminho. Você já aprendeu. Vinde a mim, você que não perdoa a si mesma e carrega uma culpa que te atormenta. Do que você não se perdoou? Que você olha para trás e ainda fala: peraí, aqui eu ainda não me perdoei. O que ainda te traz culpa? E eu conversando com a Rosângela essa semana, eu falei que a gente já conversou outros dias. O Senhor levou sobre si a nossa culpa. Por que você está remoendo isso ainda? A partir do momento que o Senhor te perdoa, que há um arrependimento genuíno, acabou, apagou, não tem mais culpa. Por que você fica terceirizando talvez algo que é para você fazer, porque você acha que você ainda não é digna de ser usada nesse lugar? Porque ainda sente um tormento, isso te atormenta. Você não se perdoa e fica cometido de uma culpa que o Senhor já perdoou. Amém? Mas eu abençoo. E eu abençoo o ambiente em que eu estou, o lugar que eu estou. Porque se você está em algum ambiente ainda, é porque o Senhor não quis te tirar de lá. Amém. Porque de repente você já até tentou sair, mas não foi possível, porque o Senhor não deixou. Eu entrei nesse quesito porque nós não valorizamos muitas vezes aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós deixamos muito a desejar em agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está provendo, porque esse primeiro convite é para as nossas necessidades. Então, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para restaurar. E essa promessa de descanso e alívio é para você. Olha para a tua amiga e fala essa promessa de descanso e alívio é para você. E fala para ela, olhando nos olhos dela, o que Jesus promete. Ele cumpre. Se foi Ele que disse, Ele vai cumprir. Amém? Aleluia. Aí então no versículo 29 nós vemos a segunda parte da promessa. No versículo 29 nós vemos que Jesus não está querendo somente aliviar o nosso jugo. O que Ele nos propõe é uma troca de jugo. O primeiro convite, vinde a mim, de Jesus, Ele fala de trazer alívio. Mas quando atendemos o segundo, presta atenção. O segundo convite, quando nós atendemos, que é tomar o jugo de Jesus, nessa hora você vai entender o que realmente é o descanso. A intervenção de Deus sobre as nossas necessidades é algo muito importante. A intervenção de prover o alimento todos os dias. Ai, Jesus, o salário esse mês de repente não vai dar para pagar tal conta, e você olha e de repente aparece alguma coisa e você paga tal conta. Como nós ouvimos tantos testemunhos aqui. Essa intervenção de Jesus nas nossas necessidades básicas, isso é muito importante. Mas o que Jesus quer de fato é mostrar nessa promessa é que não podemos querer somente o alívio. Está entendendo? Mas o que Ele quer mesmo é que venhamos caminhar com Ele lado a lado. Nós, na verdade, a maioria talvez chegou até Jesus por causa de uma necessidade. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, quando veio para Cristo, chegou por causa ou por algum motivo de necessidade? Levanta a mão. Ninguém veio por necessidade? Só eu vim por necessidade? Eu estava com depressão e não sabia e vim por necessidade. Quando você aceitou Jesus de todo o teu coração, ninguém mais veio por algum motivo? Bastante gente tinha um motivo. Só que o Senhor, Ele entende que esse primeiro convite, o mais importante é você entender que você tem que ir para Ele, amém? Por isso que
que Ele atende às necessidades básicas. Porque Ele entendeu que você entendeu que primeiro tem que vir para Ele. Mas esse segundo convite, o Senhor vai muito além. Ele quer que você caminhe com Ele. Nós, na verdade, precisamos encontrar o sentido do que diz esse primeiro convite. O sentido que completa o primeiro convite. Jesus está dizendo: toma o meu jugo no lugar. Ou seja, Jesus está dizendo: tome o meu jugo no lugar do seu. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E o pastor um dia que falou o que era jugo, né? Para quem não sabe, nós aprendemos, né? Jugo é aquele aparelho de madeira que une dois animais. Eles não têm nem como um só ir para a direita, para a esquerda, e nem um só para a direita. Eles têm que ir na mesma direção. Então esse aparelho fazia com que esses animais tivessem que trabalhar juntos, na mesma direção. E o que o Senhor falou comigo: eu quero andar com você na mesma direção. Você tem que andar comigo na mesma direção. Jesus Cristo está falando que quer caminhar com você. Ele quer estar vinculado a você. Porque senão você e eu não vamos experimentar esse descanso. Porque esse descanso que ele está falando na segunda parte é um descanso pleno. Aonde vai vir sim as aflições, vai vir sim as dificuldades, mas o Senhor quer essa profundidade, que é a presença dele na tua vida, como já foi ministrado aqui nessa noite, amém? O Senhor não quer só abençoar você, não quer só mimar você. Você sabia que o Senhor também mima você? Você sabia que o Senhor tem prazer em mimar você? Não é só nas tuas necessidades que o Senhor trabalha, Ele também te presenteia. Mas Ele quer que você entenda que o mais importante é a presença dEle. Você está entendendo? Então, não pare no primeiro convite. Não aceite só o alívio. Não queira só o alívio. Queira o descanso. Queira estar ligado com Jesus. Não só para resolver os teus problemas, mas para entrar num lugar onde você tem um profundo compromisso. Que palavra, ai meu Deus, compromisso. Tem gente que falar de compromisso com ela é a mesma coisa de falar assim: ó, cuidado, tem inferno, tá? Um dia eu escutei um pastor falando que ele, como que a gente tem que ter sabedoria, né? E aqueles que entregam o evangelho têm que ter sabedoria de falar sobre o evangelho, né? Que ele falou que quando ele foi para Jesus, ele foi com medo do inferno. Porque ele pregava muito sobre o inferno. Ele falou que a gente não pode vir para Jesus com medo do inferno. A gente tem que ir para Jesus porque a gente ama o Senhor. E que nele que nós encontramos o verdadeiro caminho. E também a gente às vezes vem pela nossa necessidade. E ele falou isso, eu achei tão engraçado. E você, eu fui porque eu estava com medo do inferno. Mas deu certo. Porque depois ele entendeu que somente em Jesus há alívio e descanso. Amém? Então, se comprometer com Cristo não é pesado. Olha para a tua irmã, fala assim: comprometimento com Jesus não é pesado. Ai, Deus. Enfim, ter uma vida vinculada a Cristo não é experimentar um fardo pesado, não, é experimentar alívio. Mas encontramos graça quando a gente aceita esse segundo convite. É quase um eis-me aqui novamente, né? Quando você entende esse segundo convite, eu quero dizer para você que a graça, o auxílio, a ajuda do Espírito Santo vem sobre você e você encontra o verdadeiro descanso. Então tenha um compromisso verdadeiro com Jesus. Toma o jugo dele para você, que dessa forma você vai ter descanso na tua alma. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para já ir se colocando no seu lugar, que eu já estou indo para o final. E eu quero só que você se atente, porque o Senhor falou para mim que isso ainda é uma ordem. Mateus 11, 28 ao 30
para vocês como uma ordem. Enquanto você caminha comigo, não adianta você só receber alívio. Você precisa hoje entender essa ordem do Senhor. Ele quer caminhar com você, lado a lado. Ele quer ter um vínculo com você, mas para isso você vai ter que abrir mão de muita coisa. Para isso eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Para permanecer na presença de Deus, eu estou tendo que abrir mão de muita coisa. Você, para se manter de pé, você está tendo que abrir mão de muita coisa. Você, para não ferir o coração de alguém, você está tendo que abrir mão de muita coisa. Mas eu quero falar para você, se você já entendeu esse segundo convite, o Senhor vai te trazer descanso, o Senhor vai te trazer conforto, o Senhor vai te trazer paz, que excede todo entendimento. Porque você caminhando com Cristo, você não vai se cansar. As suas forças vão ser renovadas para a glória do Senhor. Hoje Deus te dá força. Hoje o Senhor não quer que você o busque momentaneamente. Hoje o Senhor quer uma aliança com você. Ele quer uma aliança profunda, onde a plenitude dele vai se tornar o ambiente de descanso que você está tanto procurando e ainda não encontrou. O Senhor quer você do lado dele, mas para isso exige a tua disponibilidade, porque o caminho você já conhece. O caminho você já conhece, mas eu quero também falar aqui, como o pastor sempre prega, Jesus, ele tem ciúme de nós. Ele não divide você com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que você tem que trocar o teu fardo, o teu jugo pelo de Cristo, para as coisas não se tornarem pesadas para você. Porque como jugo de Cristo, você vai se tornar amigo de Jesus. Você vai entender o que é caminhar com Jesus. E nessa noite eu quero que as suas forças sejam renovadas. Eu quero que nessa noite a sua mente seja renovada. Lá em Salmo 16:8 diz assim, é uma versão diferente. Olha o que o salmista falou aqui. Fiz do Senhor a minha companhia. A minha companhia constante. Enquanto Ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. É essa convicção que o Senhor quer que a gente tenha. Amém. É eu olhar para a minha situação difícil no meu dia a dia, que vai acontecer, e dizer como salmista aqui: enquanto eu estiver do lado de Jesus, eu não vou tropeçar. Ou seja, eu vou conseguir prosseguir. Eu vou conseguir ir adiante, porque Deus está ao meu lado. Amém? Coloque-se de pé nessa noite. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite como um ato de fé, irmãs. Porque ninguém faz nada por obrigação. Nós fazemos porque nós cremos que Jesus, Ele é quem move as nossas vidas. É Ele quem traz convicção. É o Espírito Santo de Deus que vai mover o teu coração. Porque se de tudo aquilo que eu disse até agora, o Espírito Santo não for na minha vida, ou de alguma forma não moveu o teu coração, de nada valeu. Nenhuma palavra. Mas a certeza que eu tenho que Jesus está falando com vidas aqui. Amém. Porque não importa a quantidade de corações, o desejo de Deus é atrair a todos os corações. Amém. Mas tem pessoas aqui que só veio no primeiro convite. Só aceitou o primeiro convite de Cristo. O Senhor ajuda a minha vida nas minhas necessidades, mas você não quer compromisso. Mas eu quero fazer um convite aqui a mulheres que desejam esse compromisso. O primeiro convite que eu quero fazer: tem alguém aqui que já passou pela primeira fase do convite e está querendo entrar no segundo? Vem aqui à frente.
Você já está totalmente compromissada com o Senhor? Porque as irmãs vão estar ungindo a tua vida e orando por você. Você vai receber uma bênção aqui neste lugar. Aleluia. Eu quero convidar aqui você que está cansada. Tem alguma mulher aqui que está cansada emocionalmente, que está cansada, sobrecarregada, ainda não trocou o seu jugo pelo jugo de Cristo? Tem ainda alguma mulher aqui que está cansada? Que a palavra falou com você, você quer vir aqui à frente? Eu quero falar aqui com mulheres que estão passando por uma dor, uma angústia tão terrível. E eu quero falar para você que Jesus já ouviu o teu clamor. E talvez é algo do teu particular que você não compartilhou com ninguém. Eu quero orar com você também. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu quero falar aqui com vidas, aqui com mulheres que achou que o sonho acabou. Acabou. Aquele projeto, aquele sonho, aquela vontade. Eu quero falar para você que Deus também realiza o desejo do coração. É bíblico. Se for algo que não vai ofender o coração de Deus, mas se for algo gerado também aqui no teu coração, o Senhor vai fazer. Eu quero falar para você que tem um sonho que para você é impossível. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você tem algum sonho impossível? Que para você agora é impossível? Vem aqui à frente. Tem umas mulheres aqui que vão orar com você. Vem aqui à frente. Você que está cansada, você que está sobrecarregada, o Senhor diz: eu vos aliviarei, mas você precisa tomar o jugo de Cristo. Você precisa caminhar com Cristo. Você precisa estar alinhado com Cristo.